Glória a Deus, mais um domingo que nós estamos aqui na presença do Senhor, buscando mais dEle, e é um motivo para a gente se alegrar de estar na presença dEle, amém? Então hoje a gente tem mais uma parte, na verdade a última parte dessa série Detox, que tem sido uma série maravilhosa, né? Foi uma série maravilhosa. Eu não sei você, mas eu experimentei tantos milagres, né? Eu ouvi tantos testemunhos a partir dos cultos, nos grupos de crescimento. A gente experimentou tanta coisa maravilhosa que Deus fez, que trouxe tanto confronto para a nossa vida, trouxe libertação para a gente realmente iniciar esse ano, que é o ano do frutificar, com a nossa alma limpa, com a nossa alma restaurada, purificada para dar muitos frutos, amém? E hoje a gente tem a sexta parte do tema, e o tema é uma vida livre e restaurada. Como manter a minha alma limpa? Então a gente já viu tantas coisas, a gente viu toxinas das palavras, a gente viu toxinas culturais, a gente viu pecados sutis, a gente viu como ser purificado, e hoje a gente vai ver como manter a nossa alma limpa. Visto que a gente já foi purificado, visto que a gente já foi limpo, como nós vamos manter? E a gente tem um texto base, nosso texto base, se você quiser anotar e eu abrir para a gente ler juntos, está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. A gente vai ler alguns versículos ali. Gálatas 5, versículo 13, a gente vai ler até o 25, que diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então a gente tem aqui um texto tão profundo, e a gente precisa realmente entender a profundidade daquilo que Paulo fala aqui para a gente nesses versículos. Ele começa dizendo que Deus não nos libertou para a gente viver uma vida de escravidão. Deus, Ele não limpou a nossa vida, não nos libertou, não nos transformou para a gente continuar vivendo uma vida de escravidão, uma vida presos, uma vida com medo. Mas Ele nos libertou para a gente viver uma vida verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. E é possível, pode acontecer sim que a gente tenha sido libertos por Jesus, mas ainda assim viver uma vida preso em hábitos tóxicos, em padrões errados, em escolhas erradas, escolhas tóxicas. E aí ele fala sobre a carne, ele fala sobre o espírito, e a carne é aquela natureza desgovernada, onde a gente não tem controle, é aquela natureza que está ali, que a gente não consegue controlar. E o Espírito é a vida governada por Deus. Ao mesmo momento em que a carne é aquela natureza totalmente desgovernada, o Espírito é a nossa vida governada por Deus. E aí ele não diz assim, vão lá e lutem contra a carne.
Ele simplesmente diz: andem no Espírito. E andando no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Então, por isso que ele diz: andem no Espírito. Porque quando o Espírito governa, a carne vai perder a força. A carne não vai estar sendo alimentada e ela vai perder a sua força. E sabe, gente, depois de tudo aquilo que a gente ouviu nessas 5, 6 semanas, depois de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, de toda a limpeza, de toda a restauração, de toda a cura, a pergunta agora é: como eu vou manter a minha alma limpa? Como que eu mantenho um estilo de vida limpo? Como que eu vou manter agora a minha alma desintoxicada? E para a gente manter a nossa alma purificada, a gente precisa continuar essa limpeza todos os dias. A gente precisa continuar buscando andar no Espírito todos os dias. Quando a gente traz pro natural, né? Vamos pensar aqui, uma pessoa que ela decide: eu vou essa semana fazer uma dieta detox. E aí ela começa, todo dia ela toma suco verde, ela para de comer besteira, ela corta o pão, ela corta o glúten, ela corta a lactose, ela corta tudo aquilo que ela comia que não fazia bem, ela passa a base de salada, de vegetal, fazendo ali 7 dias de uma dieta detox. Aí beleza, passou aqueles 7 dias ali, realmente o corpo dela desintoxicou daquelas toxinas que ela estava através dos alimentos. Só que aí passa esses 7 dias e ela volta para os maus hábitos. Aí ela volta a comer tudo aquilo que ela comia, todas as porcarias, besteira, e não muda os hábitos alimentares dela. Ao invés de ela mudar aquilo que ela come aos poucos, ela é radical e depois ela volta a praticar tudo aquilo. E não vai adiantar. Por isso que ela precisaria ter feito uma reeducação da sua alimentação. Reeducar. Eu vou começar a comer certo, né? Eu vou começar nas pequenas coisas, mas eu vou me reeducar. E essa reeducação vai ser o que a pessoa vai conseguir sustentar. Não vai ser algo radical, assim, de um dia para o outro, onde ela não vai conseguir sustentar aquilo, mas hábitos, pequenos hábitos todos os dias. A mesma coisa também se a gente for pensar dentro da nossa casa, né? Existe hoje algo que pode ser o sonho de muitas mulheres, né, ou de muitos homens, aquelas empresas que a gente contrata, que vão na nossa casa e que fazem aquela limpeza profissional. Aí a gente imagina que a gente contrata uma limpeza profissional, aí eles vão lá, eles limpam a casa, eles lavam em lugar que a gente às vezes nem imagina que estava sujo, que existe ali dentro da nossa casa, limpam tudo, restaura, deixa aquilo tudo impecável. Mas aí no outro dia, a gente vai lá e joga o lixo no chão, não cuida da casa, deixa a comida espalhada, deixa tudo sujo, tudo bagunçado. A casa que tinha sido limpa, restaurada, vai voltar de novo a ser tudo sujo. Vai voltar de novo a estar tudo bagunçado. Não vai ter adiantado de nada. Porque exige de nós, para manter algo limpo, exige um cuidado diário. E assim é com a nossa alma. Se a gente vem aqui, a gente pede: Deus me restaura, Deus me limpa, Deus me desintoxica. Só que no outro dia a gente volta a fazer todos os hábitos tóxicos e praticar todos os hábitos que vão sujar a nossa vida. Não vai adiantar de nada, porque a gente precisa dar continuidade naquilo que o Senhor começou. Precisa partir de nós. Aquilo que foi limpo exige de nós agora um cuidado para se manter limpo. Exige de nós agora um zelo para continuar. Assim como na nossa casa a gente precisa limpar e cuidar todos os dias, fazer alguma coisa para não virar aquela bagunça, com a nossa alma é da mesma forma. Todos os dias a gente precisa cuidar de algo. Todos os dias a gente precisa estar vigilantes com algo, limpando algo, pedindo purificação para o Senhor. E muitos cristãos, eles vivem exatamente assim. Deus limpa, Deus restaura, Deus purifica, mas a pessoa não desenvolve uma vida que mantém a limpeza da alma. A pessoa não desenvolve algo que vai manter aquela limpeza, que vai ser algo contínuo. Então a pergunta que a gente precisa fazer hoje não é como Deus me purifica. Isso a gente já viu semana passada. A gente já entendeu que nós somos purificados pela palavra, nós somos purificados pelo Espírito Santo. A pergunta de hoje é: como que eu vou permanecer purificado? Como que eu vou viver livre?
Como que eu vou viver guiado pelo Espírito Santo? É isso que a gente precisa entender nessa noite. E a mensagem de hoje é realmente essa mensagem de fechamento dessa série, de alinhamento, né, de decisão da nossa parte, de realmente viver um estilo de vida santo, uma manutenção do nosso estilo de vida, sempre andando em santidade, sempre andando em purificação, sempre pedindo para o Senhor nos limpar. E a gente foi, como eu falei, né, muitos de nós aqui foram confrontados a deixar ambientes, a deixar coisas, a deixar várias coisas na nossa vida. A gente foi confrontado pelo Senhor a deixar nesses dias. Né, o Senhor, Ele foi lá, Ele limpou feridas no nosso coração, pensamentos, hábitos, comportamentos errados, influências. E agora é com a gente. Agora chegou a hora de fazer a nossa parte, de abandonar realmente tudo isso e viver um estilo de vida desintoxicado. A parte do Senhor, Ele já começou. Agora é com a gente. É a gente que vai dar continuidade nisso. E a gente precisa entender que para viver um estilo de vida assim, a gente não pode tratar a vida cristã como sendo um evento. Mas a gente precisa tratar a nossa vida cristã como um caminho. Já foi ministrado aqui na igreja sobre isso, como uma continuidade. A vida cristã não é feita de eventos, não pode ser feito de um dia, de uma manifestação de Deus, mas de um caminho diário, de escolhas diárias. Tem uma frase do pastor Craig Groeschel que diz assim: a desintoxicação não é um momento, mas é um estilo de vida. Então é um estilo de vida da nossa parte, uma resposta da nossa parte. E o Salmo 23, se você está anotando, aí se você quiser abrir, Salmo 23, do versículo 3, vai dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor? O que tem mãos limpas e coração puro. Olha só, esse texto aqui, o salmista está dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai subir? Quem vai estar nesse lugar? Ele não pergunta aqui quem subiu, quem foi para o monte do Senhor. Ele pergunta quem subirá. Então significa que fala de ir, fala de permanecer lá. E para isso acontecer, para a gente estar nesse lugar, no Monte Santo do Senhor, é preciso ter o que ele fala: mãos limpas e um coração puro, diariamente. Mãos limpas e um coração puro, todos os dias, diariamente, constante. Então a nossa vida cristã, ela não pode ser vivida de eventos. Ela não pode ser vivida de um final de semana, mas precisa ser um estilo de vida diário, um estilo de vida contínuo, onde todos os dias a gente precisa se arrepender, todos os dias a gente precisa chegar diante do Senhor e se arrepender. Todos os dias a gente precisa buscar a purificação na palavra do Senhor, nas Escrituras, no que a Bíblia diz. Todos os dias a gente precisa colocar em prática também aquilo que a gente leu na palavra. Buscar um estilo de vida que agrada o Senhor, permanecendo, como o salmista disse, com as mãos limpas e com o coração puro. Isso não pode ser, gente, um evento. Não pode ser, um mês. Não pode ser, precisa ser diário. É a nossa parte que precisa ser diário, que precisa ser todos os dias. Não pode ser só quando eu entro aqui pela porta da igreja no domingo, mas precisa ser todos os dias na minha casa. Todos os dias dentro do meu lar, está buscando essa purificação do Senhor. E sabe, gente, tem pessoas que vivem dentro da igreja à base de eventos, à base de conferência, de retiro. E quando está vivendo tudo isso, está mil maravilhas, está avivado, está cheio de Deus. Mas aí não consegue sustentar aquela unção no seu dia a dia, na sua vida, e acaba caindo. Então a gente não pode viver de evento, a gente não pode querer viver de coisas que acontecem isoladas, mas a nossa vida precisa ser contínua com o Senhor, todos os dias. É o que vai nos sustentar com as mãos limpas e com o coração puro. Não é uma emoção de um final de semana, de um dia ou de um mês, mas é constância. É todos os dias fazer a nossa parte. Seja lá na tua casa, seja no teu intervalo, no teu trabalho, seja onde for, a gente precisa buscar esse relacionamento com o Senhor. E a gente vai ter sempre 2 caminhos diários para a gente escolher, que vai ser ou a carne ou o espírito.
A gente vai escolher todos os dias, um ou outro. Não existe meio termo. E Gálatas 5, ele mostra, né, que a gente leu ali o nosso texto base, em Gálatas 5, que falou sobre a carne e o espírito, mostra que existe as duas atmosferas em que a gente vai viver no nosso dia. Não existe neutro, não existe, hoje eu estou neutro. Não, ou a gente vai viver na carne, ou a gente vai viver no espírito. Ou é um ambiente, ou é o outro. Ou eu ando no espírito todos os dias, ou eu estou ali buscando o Senhor, eu estou buscando uma vida de santidade, eu estou buscando andar em retidão, buscando andar em purificação do Espírito Santo, ou eu estou andando na carne. Um é o outro. E a gente que escolhe em qual que a gente vai viver. A escolha está nas nossas mãos. É a gente que decide escolher. E qual será? Vamos pensar aqui, qual será que a gente tem escolhido? Será que a gente tem escolhido andar na carne? A gente tem escolhido as obras da carne? Será que a gente tem escolhido andar no espírito? Qual será que a gente tem escolhido? Olha só como é que é o ambiente da carne, para a gente pensar aqui um pouco. Como eu falei, a carne é a nossa natureza sendo governada totalmente sem Deus, totalmente desgovernada, na verdade. Então, olha só, as obras da carne, a gente vai manifestar impulsividade, né? A gente vai ser aquela pessoa impulsiva, que não consegue tomar uma decisão sem antes pensar, sem antes orar, mas é impulsivo, aconteceu ali, já toma uma decisão, já faz, às vezes não é da vontade do Senhor. Ou a gente vai manifestar reações tóxicas, né? A gente vai agir da forma que a gente não gostaria, a gente vai acontecer uma coisa, a gente já vai sair gritando, já vai sair xingando, uma reação tóxica. Sentimentos descontrolados, a gente não consegue se controlar, fica triste, está feliz, daqui a pouco está chorando, daqui a pouco está com raiva, daqui a pouco está com ciúme, um sentimento totalmente descontrolado. Consumo tóxico, né? A gente não vai ser equilibrado no nosso consumo, a gente vai ser tóxico, tudo o que a gente vai fazer vai ser em extremos, e isso é totalmente tóxico. Pecados sutis, né? Como a gente já falou aqui em outra ministração, aquelas pequenas coisas, obra da carne, pequenas coisinhas que a gente vai manifestando e que vão ir cauterizando o nosso coração, que vão fazendo o nosso coração ficar insensível para a presença do Senhor. Hábitos nocivos e relacionamentos tóxicos. Então, ou seja, quando eu reajo antes de orar, antes de querer saber qual que é a vontade de Deus, antes de querer saber aquilo que o Senhor quer, quando eu falo sem pensar. E sabe, gente, existe muitas pessoas que acham isso até uma qualidade, o falar sem pensar. Ah, não, eu falo na cara mesmo, eu não seguro minha língua, eu pego e falo. Gente, isso é carne, é um pecado, não é uma qualidade. Outra coisa, quando eu me alimento de coisas que me contaminam, o que será que eu tenho me alimentado? De que conversas eu tenho me alimentado? Do que eu tenho consumido nas redes sociais? Do que eu tenho consumido daquilo que a gente chama de entretenimento? São decisões que a gente vai fazer. Se a gente vai andar na carne ou se a gente vai andar no espírito. Ou quando a gente toma decisões só por aquilo que a gente sente, né? Nossas emoções, nossos sentimentos. E quando a gente age pela carne, sempre vai parecer que a gente vai ter um alívio rápido, né? Que eu vou explodir aqui, vou me aliviar, vou ficar aliviado. Mas não. Agir pela carne, ela vai cobrar um grande preço. Um preço muito alto depois. E agora, então, vamos ver como é que é o ambiente do Espírito. Olha só, o ambiente do Espírito é paz, é domínio próprio, é pureza, é amor, é alegria, é propósito, discernimento, liberdade. Quando a gente escolhe andar de acordo com o Espírito, quando a gente escolhe todos os dias, mesmo em meio à dificuldade, eu vou andar com paz. Mesmo em meio aos sentimentos descontrolados, eu vou andar com domínio próprio. Vou andar com pureza naquilo que eu fizer, naquilo que eu olhar, naquilo que eu falar. Eu vou andar em amor, eu vou andar em alegria, eu vou andar em propósito, em discernimento, discernindo o que é bom, o que é mal. Eu vou andar em liberdade. Isso é o ambiente do Espírito. Então, qual ambiente a gente tem escolhido andar no nosso dia a dia? E sabe, gente, quando é o Espírito Santo que nos governa, a nossa alma, ela realmente descansa. Quando é o Espírito Santo que está nos governando, a nossa alma não vai ficar intoxicada.
A nossa alma vai descansar, a nossa alma vai descansar no Senhor. E a vida no Espírito, ela não significa uma vida com ausência de lutas, mas significa que no meio das lutas, no meio das dificuldades, a gente vai ter a presença do Senhor, a gente vai ter a direção do Senhor, a gente vai ter para onde a gente ir, o que a gente deve falar, como a gente deve agir. E é muito lindo que o Espírito Santo, ele não nos controla, ele não pega a gente e faz a gente que nem um fantoche, mas ele nos conduz muito gentil, com muito amor, com muita paz. É assim que o Espírito Santo nos dirige, nos conduzindo. E aí quando o Espírito governa, a carne perde a força. A carne que muitas vezes a gente estava ali alimentando, quando a gente para de alimentar ela e começa a alimentar o Espírito, a carne perde a força. Então por isso é uma escolha nossa, todos os dias. É a gente que vai escolher como a gente viver. A decisão, a escolha está nas nossas mãos. E sabe, gente, muitas vezes a gente nem precisa ir lá no mundo para ver essas coisas. A gente pode olhar dentro, às vezes, da igreja. Existe falta de perdão, existe discussão, existe mágoa, existe ciúme. Existe tantas coisas que são obra da carne. E por quê? Porque muitos têm escolhido andar na carne. Muitos, em vez de escolher diariamente a vida no Espírito, a vida guiada por Deus, têm escolhido a carne. Então, se todos nós aqui, a gente estivesse escolhendo todos os dias andar no Espírito, o fruto do Espírito, não seria muito melhor? Não seria muito mais fácil? Não teria briga, não teria discussão, não teria mágoa, não teria ciúme, não teria nada disso. Então, a gente precisa escolher. A decisão está nas nossas mãos. Então, como que a gente vai? Vamos entender agora. Como que nós vamos viver realmente uma vida livre e uma vida restaurada? Olha só, a gente vai falar aqui agora de alguns pilares bíblicos, de algumas coisas que a Bíblia fala que vão sustentar a nossa vida limpa, que vão nos ajudar a não andar na carne, mas andar no Espírito. Então, olha só. Primeiro, já começa com tudo. Alimente o Espírito diariamente. Primeiro pilar bíblico, para a gente viver uma vida restaurada, realmente, alimente o Espírito diariamente. Olha só, Gálatas 6, versículo 8, vai dizer assim: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha só, gente, o que esse versículo está dizendo? Se a gente semeia na carne, a gente vai colher destruição. Ninguém quer colher destruição na sua vida. Mas se a gente semeia para o Espírito, a gente vai colher a vida eterna. Quem aqui deseja a vida eterna? Então a gente precisa semear no Espírito. Nada vai crescer na nossa vida sem que a gente alimente. O que a gente alimenta, vai viver. E o que a gente não alimenta, morre. Então, se a nossa alma está limpa, se a nossa alma ela foi limpa, foi purificada, foi desintoxicada, a gente precisa se alimentar do Espírito, que é palavra, né? Lê a Bíblia, lê o que Jesus disse ali, lê as palavras do Senhor para nós. A gente precisa de oração, a gente precisa todos os dias estar em oração diante do Senhor. A gente precisa de louvor, né? Tá fazendo alguma coisa, coloca um louvor ali, tu já vai entrar naquela atmosfera do Espírito. Comunhão, a gente precisa também estar uns com os outros. Não é fazer tudo isso, mas eu quero andar sozinho. Não, é na comunhão. Comunhão é uns com os outros, é no GC, é com amizades que nos edificam, é com pessoas que nos ajudam na fé, que nos levam para mais perto do Senhor. Isso é comunhão. Outra coisa, meditação. Né? Não pegar ali, eu vou ler hoje porque é do versículo 25 e o 26, eu vou ler aqui só por ler. Não, é ler aqueles versículos e meditar. E pensar, o que o Senhor quer falar aqui comigo? O que Deus quer falar aqui comigo hoje nessa palavra? O que o Espírito Santo tem para mim? Que direção o Espírito Santo tem para mim hoje nessa palavra? Isso é meditação. Silêncio diante de Deus. Muitas vezes a gente chega ali diante do Senhor e fala, pede, eu quero isso, quero aquilo, Senhor faz isso na minha vida, transforma, muda tal coisa. Muitas vezes a gente simplesmente precisa estar em silêncio diante do Senhor. Silêncio e buscar ouvir aquilo que Ele está falando com a gente.
buscar ouvir aquilo que Ele está soprando no nosso coração, que às vezes a gente não consegue perceber por causa de muitas palavras, de muito falar. Silêncio diante do Senhor. Jejum, onde a gente vai mexer ali de verdade na nossa carne, né? Ficando sem a comida, sem aquilo que a gente ama, né? Todo mundo ama comer, então quando a gente faz um jejum, a gente vai estar mexendo ali em coisas que a gente ama muito, né? E aí a gente vai estar realmente exercitando nossa vida para andar no Espírito. E gratidão, é outra coisa que vai nos ajudar a alimentar o Espírito, ser grato pelas coisas boas, ser grato pelas coisas ruins, buscar viver uma vida de gratidão, né? Ah, tá calor, mas glória a Deus. Tá frio, glória a Deus também. Ser grato por tudo. Essas práticas, elas vão manter a nossa vida saudável. Elas vão manter a nossa alma saudável. E muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Por que eu tô tão fraco espiritualmente? Por que eu não tenho força para orar? Por que eu não tenho força para fazer as coisas para o Senhor? E a resposta é simples. A pessoa não está se alimentando, né? Fisicamente, para a gente se alimentar bem, para a gente ter uma vida bem nutrida, bem saudável, a gente não pode sair pulando refeição, né? Ah, não deu tempo, não vou comer, não vou tomar o café da manhã, não vou almoçar, não vou jantar. Se a gente fazer isso, a gente vai ficar com fome, a gente vai ficar desnutrido e vai morrer. Então, por que muitas vezes a gente pula refeições espiritualmente? Por que muitas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de jejuar, a gente deixa de ser grato? A gente está pulando refeição. E se a gente continuar pulando refeição, nossa alma, nosso espírito não vai receber um nutriente e aí não vai ficar vivo, vai morrer. Alimentar o espírito não é passar horas e horas nas redes sociais, no entretenimento, na roda dos escarnecedores, com pessoas que vão colocar a gente para baixo, que vão fazer a gente falar uma fofoca, vão fazer a gente falar mal das vidas das pessoas, mas é se encher de palavra, de oração, de louvor, de gratidão, de silêncio. É isso que vai alimentar o nosso espírito. É isso que vai fazer a gente manter nossa alma limpa, nossa alma purificada. Outra coisa, a gente falou muito aqui também, seja radical com novas toxinas. A gente precisa ser radical com muitas coisas. Olha só, Mateus 5:29. Vamos abrir junto para a gente ler. Mateus 5:29. Diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Olha só, aqui Jesus ele está falando, a gente já falou sobre esse texto aqui outros domingos, sobre a gente ser radical com o pecado, não sobre a gente realmente se mutilar, arrancar o olho, arrancar o braço, não, mas para a gente ser radical com o pecado. Para a gente ser radical com aquilo que vai nos fazer andar na carne. Então, esse texto não é literal, mas é radical. E a pureza, ela exige uma decisão firme da nossa parte. Não é, eu vou se der, né? Não, mas é ser radical da nossa parte. A gente precisa ser manso com as pessoas, mas a gente precisa ser radical com o pecado. A gente não pode ficar aturando ali, suportando e ficando aquilo na nossa vida, mas seja radical. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é se perguntar todos os dias, será que isso vai me afastar do Senhor ou vai me distanciar dele? Ali a gente já vai entender se a gente precisa jogar isso fora ou se a gente vai ficar com isso na nossa vida. Isso me aproxima do Senhor ou me afasta? A gente já tira ali. Então, exemplos de como a gente pode ser radical com o pecado, cortando conteúdos, cortando aquilo que não nos edifica, aquilo que só faz a gente perder tempo, aquilo que faz a gente pecar, que faz a gente falar mal, que faz a gente errar, que faz a gente tomar decisões erradas. A gente precisa ser radical com isso. Mudar hábitos. O que eu tenho o hábito de fazer que não é bom? O que eu tenho o hábito de fazer que só me intoxica? Mude. É só mudar. Saia de ambientes. Estabeleça limites, né? Eu não vou fazer de tudo igual as pessoas fazem, coloque um limite naquilo. E sabe, gente, não é exagero. Não é exagero, é proteção.
Porque a gente está sendo radical com o pecado. E o pecado foi o que matou o nosso melhor amigo. Então a gente precisa ser realmente radical com o pecado. Outra coisa, se cercar de pessoas que te mantêm puro. Provérbios 13:20 vai dizer assim: quem anda com os sábios será sábio, quem anda com tolos sofrerá dano. Então olha só que provérbio, Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, quem anda com tolos sofrerá dano. Então, muitas pessoas, elas são na nossa vida como um filtro, né, que nos ajuda a se manter puro, que ajuda a gente a realmente continuar buscando o Senhor, mas outras pessoas, elas só nos sugam. Outras pessoas, elas só fazem a gente ir para baixo, só fazem a gente ir para trás. E isso a gente precisa não se isolar, mas a gente precisa saber discernir quem é que tem acesso à nossa alma. De quem eu tenho ouvido conselhos? Né? Quem que eu deixo ficar falando ali no meu ouvido sobre o que eu devo fazer? De quem que eu recebo ajuda? Sabe, a gente realmente ter clareza de quem que está no nosso lado. Se a gente não está influenciando essas pessoas, muito provável que a gente está sendo influenciado por elas. E glória a Deus que na nossa caminhada, Deus ele nos dá muitas pessoas que ajudam a gente a permanecer puro, que nos impulsionam na nossa vida com Deus. E é com essas pessoas que a gente precisa caminhar, mas a gente precisa discernir, porque muitas vezes não vão ser aquelas pessoas que só falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas são aquelas pessoas que falam coisas que a gente não gosta, mas que é o que a gente precisa ouvir. Outra coisa, praticar confissão e prestação de contas. Olha só o que vai dizer Tiago 5,16. Diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então, não basta a gente só confessar para Deus. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Mas a cura, ela vai de verdade acontecer quando a gente confessa para alguém de nossa confiança. Quando a gente pede ajuda e fala, me ajuda em tal área, eu preciso de ajuda nisso. Eu estou falhando nessa área, mas eu quero vencer, me ajuda. E a nossa alma, ela se mantém limpa quando a gente tem uma pessoa para praticar realmente a confissão, a prestação de contas, alguém que vai nos perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá em tal área? Tá andando em vitória? Alguém que vai poder nos confrontar, como a gente viu vários homens da Bíblia que foram confrontados por profetas, por homens de Deus. A gente precisa também ter alguém que vai nos confrontar, alguém que vai orar com a gente, que vai nos ajudar em oração, que vai nos ajudar em jejum, alguém que conhece as nossas lutas, que vai estar com a gente. Então, sem prestação de contas, a nossa alma volta a se contaminar, porque o pecado vai tomando conta de novo, vai tomando conta, e o pecado ele vai crescer no escuro, né? No ambiente onde está a escuridão ali, ele vai crescer. Mas a cura, a verdadeira libertação vai acontecer na luz, no ambiente de luz. E tudo aquilo que eu escondo vai me dominar, é porque me domina. Mas o que eu confesso, aí perde a força. Então a gente precisa confessar, a gente precisa prestar contas, a gente precisa ter pessoas que caminham do nosso lado, que a gente compartilha da nossa vida com elas. Por isso a gente precisa praticar isso para sermos curados. Outra coisa, renove a sua mente todos os dias. Outro texto que foi lido aqui quase todos os domingos, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente ela é que nem uma fábrica. Ela está sempre produzindo alguma coisa, sempre produzindo um pensamento, sempre produzindo algo. Ela está ali produzindo verdades, ela está produzindo mentiras, ela está produzindo pensamentos tóxicos, pensamentos santos. Ela está sempre produzindo algo. E a mente renovada, como o texto ali de Romanos 12 que a gente leu, é o filtro da alma restaurada. É aonde a gente vai filtrar. Será que isso aqui vai me intoxicar? Será que isso aqui vai me manter puro? Então a renovação diária, de novo, ela acontece diariamente através da palavra, onde a gente vai renovar nossa mente na palavra.
onde a gente vai trocar aquilo que a gente acha por aquilo que a palavra diz, aquilo que é pecado por aquilo que a palavra fala. A nossa mente vai ser renovada através da meditação, através da confissão, da verdade de Deus e da guerra espiritual contra os pensamentos tóxicos. A gente vai estar ali guerreando, não aceitando aqueles pensamentos tóxicos. Então a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa trocar os pensamentos maus pelos pensamentos de Deus, trocar aquilo que a gente acha por aquilo que a palavra diz, e assim a gente vai manter a nossa alma purificada. E outra coisa, viver cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18, vamos ler aí. Efésios 5:18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, olha só, ele não diz aqui se encham de uma vez, se encham de uma vez lá numa conferência, mas não, ele diz, continuem se enchendo, encham-se do Espírito Santo todos os dias. Uma vida transformada é uma vida que vai ser transbordante no amor, porque o Espírito Santo vai produzir amor no nosso coração. Uma vida transbordante de pureza, uma vida transbordante de sabedoria, de domínio próprio, de discernimento, de paz. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não só purifica a gente, como a gente viu no domingo passado, mas ele nos mantém puros. É ele que vai fazer a gente andar em pureza. É ele que vai nos ajudar a andar em santidade. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada o Du usou aquele exemplo aqui, daquele texto em que um espírito imundo sai de uma pessoa e ela é liberta, só que aí essa pessoa, ela não continuou enchendo ali a sua vida, ela não continuou limpando, purificando a sua vida. O que aconteceu? Vieram outros 7 espíritos, tomaram conta daquela pessoa e o estado dela foi pior do que o começo. Então a gente precisa agora, sabendo que a nossa alma foi limpa, encher a nossa casa, se encher do Espírito Santo, se encher da presença dele, para que a gente não venha de novo ter toxinas na nossa vida, para que o nosso estado não venha a ser pior do que lá no começo, mas para que a gente continue andando em vitória, para que a gente ande em santidade. Então, se encher do Espírito Santo é continuar sendo purificado, é enchendo a casa, para que não venha um espírito imundo habitar ali, mas enchendo a nossa vida, orando, ouvindo um louvor, jejuando, lendo a palavra, buscando a Deus. É isso que a gente precisa fazer. Então, para a gente viver uma vida constantemente limpa, constantemente purificada das toxinas, a gente precisa de tudo isso que a gente falou aqui. Alimentar o nosso espírito diariamente, ser radical com o pecado, se cercar de pessoas que vão nos ajudar a gente se manter puro, praticar a confissão de pecados e a prestação de contas e renovar a nossa mente todos os dias e viver cheio do Espírito Santo todos os dias. Outra coisa, agora a gente vai ver aqui 6 disciplinas que vão manter a nossa alma santa. Primeira, palavra diária, vai ser o pão que vai estar ali nos alimentando. Aquela palavra diariamente vai ser o alimento que vai estar trazendo nutrientes para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. Segundo, oração focada, sem distração, sem um monte de coisa acontecendo ali, mas uma oração focada, um tempo focado em estar na presença de Deus. Não é, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou fazendo tal coisa. Não, é um tempo focado ali completamente no Senhor. Um jejum regular, que a gente vai estar mantendo a nossa sensibilidade espiritual. Quarto, comunhão verdadeira, no GC, no discipulado. É isso que a gente vai conseguir viver, uma comunhão verdadeira. Confissão, de trazer ao claro, à luz, aquilo que está escuro na nossa vida para a gente ser liberto. E um propósito. 6ª disciplina, propósito. Servir, evangelizar, multiplicar. Realmente viver uma vida na presença do Senhor, com propósito. E quando essas 6 colunas, elas estão firmes, quando a gente está alimentando tudo isso, a nossa alma, ela permanece restaurada. A gente não vai ter só um momento de limpeza, mas a nossa alma vai permanecer limpa. A nossa alma vai permanecer restaurada. E eu não sei se vocês já perceberam,
Mas toda palavra que é ministrada aqui, domingo após domingo, vai sempre levar a gente para isso. Vai sempre levar a gente à oração. Vai sempre levar a gente à leitura da palavra. Vai sempre levar a gente a jejuar. Vai sempre levar a gente a isso. Porque é isso, gente, não tem outra coisa. Não tem um milagre que vai acontecer, não tem uma poção mágica. É isso, é o simples, é o básico da vida cristã. A gente não pode estar dentro da igreja vivendo uma vida enganado. A gente precisa estar realmente buscando o Senhor, buscando na palavra, buscando na oração. A gente não pode se deixar estar aqui dentro desse ambiente, mas permanecer enganado. E é na oração, é na palavra, é no jejum, é nas disciplinas espirituais que a gente não vai se deixar ser enganado. Agora a gente vai pensar aqui numa ilustração. Vamos pensar juntos aqui sobre uma piscina, né? Pensa aí na piscina. Essa piscina ali, linda, azulzinha, cheia de água, para ela se manter ali limpa, ela não vai precisar somente da água que a gente colocou ali. Mas a gente vai precisar também colocar nessa piscina um filtro, uma bomba, manutenção. Ela vai precisar do nosso cuidado, né? E se desligar o filtro dessa piscina, aquela água que estava limpa, que estava ali branquinha, cristalina, ela vai ficar verde, né? Cheia de alga, de musgo. E na nossa alma, gente, é igual, é a mesma coisa. O filtro é a palavra, onde a gente vai estar filtrando ali nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos hábitos. Aquela bomba ali que precisa na piscina é o Espírito Santo, que vai estar bombeando, que vai estar fazendo o movimento, que vai trazendo a fluidez. A manutenção vai ser as disciplinas espirituais, onde todo dia a gente faz uma manutenção aqui, a gente cuida de algo ali, através das disciplinas espirituais, através daquilo que a gente constrói com o Senhor. A gente vai viver uma vida de vigilância, que é um discernimento, discernindo o que é bom, o que é mal, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E a limpeza constante é a confissão e o arrependimento, onde todos os dias, constantemente, a gente vai ter um tempo e confessar para o Senhor, confessar para as pessoas e se arrepender de verdade. Sem isso, sem essas coisas, a alma que Deus limpou, ela vai se contaminar de novo. Ela vai se contaminar se a gente não cuidar, se a gente não fazer a manutenção. Então a gente precisa daquele filtro, do nosso filtro, ligado diariamente, para manter a nossa vida, manter a nossa alma puro e livre das toxinas. Então agora olha só, como que a gente expulsa, né, as toxinas rápido da nossa vida quando elas aparecem? Primeiro, nomeando, né? Então nomeie, isso aqui que eu faço é orgulho. Isso é inveja, isso é uma cultura tóxica, isso é pecado. Nomeie, dê nome para os pecados. Não fique só falando ali, Deus me perdoa porque eu pequei, me perdoa de todos os meus pecados, mas dê nomes. Deus me perdoa porque eu agi assim. Deus me perdoa porque eu falei tal coisa. Deus me perdoe porque eu agi errado. Nomeie as toxinas. Outra coisa, rejeite isso na hora. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Tira isso de mim, me ajuda a ser livre. Outra coisa, conte para alguém. Traga isso para alguém. Traga isso para a presença de Deus primeiro, mas traga isso para alguém também te ajudar. E outro, substitua por algo santo. Então, as toxinas que antes te deixavam com a tua alma suja, agora substitui por algo santo. Por louvor, substitui por oração, substitui por leitura da palavra, substitui por só ficar em silêncio. A gente precisa entender que transparência da nossa parte com as pessoas, com o Senhor e com as pessoas, vai matar as toxinas. É isso que vai matar o pecado, as toxinas. Então, tudo que eu não posso falar para alguém é porque já está fora de controle na minha vida. Então, para a gente refletir sobre tudo aquilo que o Senhor falou com a gente nessa série, sobre a gente se desintoxicar, sobre a gente ser livre, a gente precisa refletir o que Deus já limpou em mim. Que áreas da minha vida que estavam sujas e que Deus limpou, que áreas que estavam ali na podridão e Deus trouxe pureza, Deus trouxe santidade. O que a gente precisa refletir mais?
O que eu preciso manter puro daqui para frente? Que atitudes eu vou tomar? Que hábitos eu vou ter para me manter puro e limpo daqui para frente? Para continuar essa limpeza, para continuar essa purificação? Que hábitos espirituais eu preciso fortalecer? Será que eu estou negligenciando a oração? Será que eu estou negligenciando a palavra? Estou negligenciando o jejum, a comunhão? Que hábitos que eu preciso fortalecer? Que hábitos que eu preciso? Que pessoas que eu preciso me cercar para estarem junto comigo? E quais pessoas eu preciso me afastar nessa estação? A gente precisa buscar que pessoas que a gente precisa estar perto, que pessoas a gente precisa se afastar. Outra coisa, que limites eu preciso colocar? Aonde que eu estou passando do limite e eu preciso colocar ali um limite? Aonde que eu preciso vigiar mais? Aonde eu preciso estar mais vigilante, cuidando? Que decisões que eu preciso tomar para me encher do Espírito Santo nesse novo ano? A gente precisa refletir sobre isso. Porque o Senhor, Ele nos fez de novo, Ele nos fez novos, para a gente realmente viver o novo dEle. A gente leu lá o primeiro versículo, que não foi que Deus nos libertou para a gente não voltar para a prática da escravidão. Ele nos libertou para a gente ser verdadeiramente livres. E 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, os pecados velhos passaram, as toxinas velhas passaram. Agora é uma nova criatura, agora é uma nova pessoa com Deus. Uma nova criatura tem uma nova mente, tem uma mente renovada, uma mente cheia de Deus. Tem um novo coração, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que está junto, tem novos hábitos. Muda agora os hábitos errados pelos novos hábitos bons. Uma nova criatura está em novos ambientes. Não está nos ambientes que atrapalhavam ela e que enchiam de toxinas. Ela está em um novo ambiente. E ela tem uma nova vida. Realmente, uma nova vida diante do Senhor. E uma coisa para a gente fechar. Vocês já podem se colocar de pé. A limpeza que acontece na nossa vida é de Deus. É divina, é o Senhor que faz. Mas a manutenção de manter isso agora é com a gente. É a nossa parte. É o que eu vou fazer a partir de agora. Que decisões eu vou tomar a partir de agora. É a gente que vai decidir em que ambientes a gente vai estar, com quem nós vamos estar, o que nós vamos estar fazendo, o que nós vamos estar pensando. E eu queria nessa noite realmente convidar cada um de nós aqui. Eu me coloco junto aqui porque eu preciso também ser purificada. Eu também preciso de limpeza. Eu também preciso de desintoxicação. Eu também preciso todos os dias buscar estar limpa, estar buscando, estar caminhando junto.